Mais uma vez, Wanderson Franco, aqui para bater um papo com vocês. Agradeço a oportunidade da fala e da atenção de você que está aí, por algum motivo, nos acompanhando. Geralmente gravamos por Lar de Adélia, por Paz e Luz, e fica aqui o nosso carinho, toda a nossa dedicação dentro do que nós alcançamos para conversar sobre as luzes que o Espiritismo derrama em nossas vidas, nos orientando a como melhor viver, como melhor conviver. E o que nós escolhemos para conversar aqui hoje é sobre o que está no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Talvez você que esteja me vendo aqui nunca tenha escutado falar. Esse capítulo, especificamente, é Jesus fazendo uma pesquisa de opinião pública. Allan Kardec coloca alguns trechos neste capítulo 4, trechos do Evangelho, dos Evangelhos, aonde tem referências à reencarnação. Então, é um capítulo interessante. E uma das passagens, ele coloca lá Nicodemos, que era um mestre, uma pessoa letrada da sua época, conhecedor das leis. E aqui eu trago para reflexão, na época de Jesus, quem que estava sempre procurando o mestre? Ficava rodeado de pessoas, ainda mais quando os primeiros milagres, as primeiras curas aconteciam. Várias pessoas o procuravam. Você lembra, nas leituras que já deve ter feito, o porquê desta procura, desta grande procura? Pois bem, esse Nicodemos que eu citei, a procura, o motivo não foi o mesmo. Ele não estava disposto a curar-se, não estava disposto a pedir para alguém. Ele estava fazendo algo que é muito raro hoje em dia nos meios religiosos e também nas casas, nos grupos espíritas. Qual que é o motivo que te faz buscar o espiritismo? Muitas pessoas chegam na doutrina através da dor. A dor é a grande mensageira. E assim também buscavam Jesus à época, as pessoas que queriam se curar de algum mal. Porém, o Nicodemos, ele quer saber um pouco mais. Ele reconhece a autoridade de Jesus, ele vai à noite procurar o mestre e indaga: Senhor, como é que pode, né? Eu sei que o Senhor tem autoridade, os milagres que você faz, você vem de Deus, mas como pode um homem já velho voltar a entrar no ventre da sua mãe? Pois é. E assim Kardec vai elaborando esse capítulo 4, não só com essa passagem, mas com a que eu me referi no início, da pesquisa de opinião que Jesus fazia e fez com seus apóstolos, perguntando a eles assim: que dizem os homens sobre o Filho do Homem? E uns dizem que você é Jeremias, ou Elias, ou algum dos profetas. Então essa ideia de reencarnação já existia à época do Mestre, era falada. Alguns interpretadores das Escrituras dizem que, à época, as pessoas achavam que só os profetas reencarnariam, os demais da população não. E ali Jesus começa a explicar, quando eles perguntam: Senhor, foi dito lá atrás que antes do Messias vir, Elias teria que ter vindo antes. E Jesus diz: Elias já veio. Aí no Evangelho está lá. Eles entenderam que João Batista foi a reencarnação de Elias. Então, Kardec vai traçando a linha de raciocínio que às vezes a gente foge, a gente vai muito na devoção, atrás de uma cura, e esquece dessas interpretações do que quer dizer cada passagem, onde está clara ali a reencarnação. Vou dividir aqui alguns slides com vocês, só para a gente poder conversar aqui um pouco melhor, estando ilustrando aqui. Então, esse é o capítulo 4 do Evangelho.
ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É o que fala Jesus lá para Nicodemos. E o Espiritismo tem alguns princípios básicos que é muito comum a outras denominações religiosas, tal como Deus, a imortalidade da alma. Mas um ponto bem tocante na doutrina espírita é a questão da reencarnação. Isso é bem típico aqui do espírita, porque a época de Jesus se falava em reencarnação, outros povos também falavam muito antes de Jesus, como vou citar daqui a pouquinho, só que ficou meio que no esquecimento quando o Império Romano cai. Entre os gregos também se falava em reencarnação. Pitágoras, né, no que se refere a ele, acredita-se que ele era reencarnacionista. Então, ficou nesse vazio por medo só nas sociedades secretas de ensinos ocultos, até que no século XIX volta a se popularizar aqui no Ocidente a questão da reencarnação, que é muito conhecida no Oriente, mas aqui no Ocidente não. Esteve esse tempo todo, foi retirado vários textos dos evangelhos, estão nos evangelhos apócrifos, o que é falado sobre reencarnação. Tem um porquê, isso cabe em um outro estudo, mas no século XIX Kardec traz à tona a questão da reencarnação, que explica para muitos de nós a justiça divina. Então, nas religiões, aqui no Brasil principalmente, a reencarnação é um ponto bem e muito estudado pelo Espiritismo, na sua parte religiosa, filosófica, científica, diferentemente de outras religiões. Mas não é um tema exclusivamente espírita a questão da reencarnação. É uma crença ancestral que já permeou as grandes tradições espirituais do passado, há mais ou menos 10 mil anos atrás, tal como os hindus, os egípcios, os hebreus, os gregos, como citei, os romanos. Então, essas comunidades, essas civilizações se influenciavam umas às outras. Os hebreus, por exemplo, ficou muito tempo cativo do povo do Egito. E no povo egito, essa ideia de reencarnação era comum. Então teve essas influências aí na história. No capítulo 4, que nós estamos tendo como base aqui para as nossas reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 25, está colocado lá para a gente que a reencarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. Olha, isso é transitório. Tal qual você faz uma viagem, como a gente podia fazer antes da pandemia, agora estamos vivenciando, né, esse momento difícil, mas antes, numa viagem, você poderia ficar lá nesse local que você foi viajar uma semana, 15 dias ou um mês, mas é transitório. Por mais que você se apegue às pessoas que lá estão, uma hora você vai ter que despedir, vai ter lágrimas, mas você vai voltar para encontrar os seus outros familiares, amigos que ficaram na sua cidade de origem. Então, essa questão da transitoriedade diz mais ou menos isso. E aqui eu destaco um ponto interessante, que a reencarnação, né, a encarnação, é uma tarefa que Deus lhes impõe, é uma imposição, não tem test drive. Você não pode, eu não quero não. Eu testei, não gostei muito, eu quero me retirar, eu quero me descriar. Não, é uma imposição de Deus. O que Kardec já havia colocado para nós anos antes, porque o Evangelho segundo o Espiritismo é de 1864. Em 1857, 7 anos antes, numa questão 132, Kardec havia perguntado assim para os imortais. Nós também somos imortais, tá? Aqui ele perguntava para os espíritos, através dos médiuns, que geralmente eram moças jovens. Qual que é o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que a gente reencarna? Aqui essa resposta que está no Evangelho, mas que havia sido colocado lá atrás no Livro dos Espíritos. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Então, é uma imposição. É tal qual você pega o seu filho e você coloca para a escola, para estudar. Você acha que todas as crianças foram para as escolas de bom grado? Será que elas queriam parar de jogar os seus joguinhos ou as suas brincadeiras nas ruas para estudar, geralmente, né, de manhã cedo, naquele frio, com chuva, alguns morando longe? Pois bem, os pais impunham isso de alguma forma. Por mais que você, a criança, não gostasse à época, era uma necessidade, porque você saberia e sabe o benefício que ele ia ter depois dessa sua imposição. É mais ou menos assim para aqueles que se revoltam com Deus, não nos dando uma chance de
de nos descriar, de não estar querendo viver o que acontece, e aconteceu muito ao longo da história, e acontece muito no dia de hoje. As pessoas tiram a própria vida, mas são surpreendidas pela permanência da vida, dessa existência. E para chegar nessa perfeição, Kardec coloca, né, na resposta, né, dos imortais, dos espíritos, à questão que Kardec fez, diz assim os espíritos: para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. E aqui a gente destaca a palavra vicissitudes, que geralmente associamos a sofrimento, e não tem relação nenhuma com o sofrimento. Pode até ter, mas ela, em essência, o que essa palavra quer dizer? Quer dizer a adaptação às circunstâncias que mudam corriqueiramente o tempo todo. Estar reencarnado numa existência corporal, o que eu chamo de vida, é essa vida imortal do espírito, que essa não consegue ser destruída, esta que é imposta. A reencarnação é uma condição para esse espírito imortal aprender com as mudanças, com uma reencarnação que não é nada fácil, muitas questões que só aprendemos reencarnado, tal qual passar pelo estado da infância, obrigatoriamente para todos que reencarnam no plano espiritual. Quando você desencarna, muitos, quando desencarnam crianças, fica até um tempo nessa condição, mas não é a regra geral. Muitos que já desencarnaram como criança aqui, já tomaram a forma adulta no plano espiritual. Então, passar pela infância é uma dessas vicissitudes necessárias no processo de reencarnação, que só estando reencarnado que você passa por isso. As mudanças, as adaptações que você tem que ter durante a vida, como estamos tendo agora, né? Isso vai desenvolvendo nossa inteligência. Então, essas são as vicissitudes que vão despertando uma capacidade de interpretar, de se adaptar a cada situação, na convivência, na aceitação, e assim a gente vai. Numa existência corporal, porque esse corpo existe até uma data limite ele tem. Vai chegar um momento que ele não vai existir mais. Ele não vai ter mais forças para reter o espírito. Então, vida é desse espírito, nós, espíritos imortais. Fomos criados e não tem fim. Já um corpo tem a data de nascimento e a data de morte, numa existência corporal. Nós passamos por isso. Aí Kardec coloca para a gente também, lá no item 26 desse capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu chamo bem a atenção aqui. Que a encarnação, aliás, precisa ter um fim útil. É necessário dar uma utilidade para a nossa reencarnação. Quando você passa a reencarnação sem dar a ela um fim útil, talvez seja uma encarnação que você não fez um bom uso, mas fique tranquilo, a gente está sempre tendo chances de reencarnar e de recomeçar a ter essa utilidade na existência. Uma das provas que o Espiritismo traz para a gente, dessa sobrevivência, que essa alma parte, eu vou compartilhar aqui um videozinho, brevezinho, de 1 minuto e quase 2 minutos com vocês, de uma carta, de uma comunicação de um espírito que fez a passagem depois de uma existência com muitas dificuldades, mas que ajudou no seu processo evolutivo. Essa cartinha, eu não sei se tem, a família está aqui, mas é um menino que foi com 16 anos e que a história dele é belíssima. E eu fui fazer um recado e acabou que saiu do tamanho de uma carta, mas é um recado. Se tiver alguém da família dele para pegar a carta, eu vou ficar muito feliz. Mas se não tiver, fica a história dele e o exemplo dele, que para mim foi muito bacana e essencial para mim também. Passei a minha existência em cima de um leito, alternando as internações no Hospital São Joaquim e a casa da minha mãe. Eu fui definhando, parando, e de repente já me alimentava por sonda, por aparelhos e de forma instrumental. Alguns poderiam achar que eu não vivi, mas eu vivi. Lutei e sentia tudo o que acontecia ao meu redor. A doença degenerativa não era algo ruim, era algo que eu precisava passar e que já havia me compromissado a passar. 16 anos em cima de uma cama, vendo o meu sofrimento e vendo as dificuldades que a minha mãe passava, os olhares de dó e a esperança no fundo dos olhos dela. Mamãe Rosemara, eu escutava tudo que você me dizia, os beijos que você me dava e o carinho que me cuidava. Pai Jason, eu sabia que queria apenas diminuir meu sofrimento,
mas era algo que ninguém poderia fazer. Eu precisava daquilo. Meu irmão, meu querido irmão, continue sendo esse ser iluminado que sempre foi. Eu sou um irmãozinho que teve a misericórdia de Deus e que pagou as faltas e alcançou o sublime amor de Deus. Jack Brenner de Oliveira. Bem, quanta emoção podemos ter e saber quando vemos essas comunicações. Quanto carinho esse espírito que se manifestou pela médium demonstrou pelo irmão. E que desafio passou esse nosso irmão nesses 16 anos. Bem, ele conseguiu tirar dessa existência última dele aí a utilidade, conforme estávamos conversando anteriormente, quando citamos o que o Kardec traz para nós no capítulo 4, no item 26, que a encarnação, aliás, precisa ter um fim útil. E é essa utilidade que buscamos, é essa utilidade que consola a nossa alma. E conseguir perceber e saber em cada instante qual que é a nossa utilidade para aproveitarmos bem esta atual reencarnação que estamos tendo a oportunidade de aqui, né, está manifestado no nosso corpo, através das experiências aqui. Quando eu falo manifestado através desse corpo, é o nosso espírito, que tem esses corpos de manifestação. E o corpo físico é um desses corpos que entra aqui em contato com a vida de sobrevivência e que não é nada fácil. Na questão 132, que já havíamos citado anteriormente, onde nós falamos das vicissitudes que passamos, né, nessas mudanças que a vida nos convida, na resposta é dito também, visa ainda outro fim a encarnação. Nós reencarnamos não só para passarmos pelas vicissitudes que precisamos para o nosso engrandecimento e melhoria individual, mas o outro fim de uma reencarnação ou da encarnação é o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Olha, quando a gente não está sintonizado com essa parte que nos toca, vem aquele vazio, aquele sentimento que é muito ruim e geralmente acontece na terceira idade, que é quando eu não me percebo útil para a vida. Conseguir fazer a nossa vida ser necessária, colocar à nossa disposição, nosso espírito de cooperação, de entendermos o entorno, aonde estamos inseridos, seja na família, na sociedade ou no meio ambiente, e fazer com muito carinho. E a palavra suportar aí não é ter que suportar cegamente, não. É ser o suporte, porque nós precisamos ser o suporte uns dos outros, não só dos humanos, mas da natureza, dos animais. E é isso. Nós reencarnamos, né? Nós nascemos, aqui estamos, e a hora da morte é certa. É uma passagem com data de retorno. Esse corpo tem validade. É ele que não consegue mais reter o espírito. E quando chega esse momento, o momento da partida, e existem inúmeras formas dessas partidas, né? E para aqueles que ficam, é uma dor muito grande. Ainda mais quando você não tem noção para onde ou como está aquele seu ente querido. Nós não conseguimos vê-los, mas alguns deles, dependendo da condição que eles desencarnaram, da vida que levaram, conseguem perceber-nos. E Kardec diz que tem 4 alternativas depois dessa morte. Ele nos leva a refletir. Olha, a primeira seria o que fala o materialismo, o nada. Olha, você viveu, não adianta nada de bom que você fizer.
tem que viver aqui e agora. É o que fala o materialismo, é o que mais Kardec tenta combater, tentando apresentar para aqueles da sua época, seja no campo da ciência ou da religião principalmente, a sobrevivência, a manifestação dos espíritos. É tanto que a primeira pergunta do Livro dos Médiuns é: há espíritos? Porque aqueles que o comunicavam com ele não é demônio, não são santos, não é Deus, são homens despidos do corpo material. E o materialismo prega e orienta esse nada. Faça o que tem que fazer para o seu bem-estar aqui e agora. Não estimula em nada a caridade. É o que nos traria e nos trará a salvação, entendendo aí corretamente o que seria a caridade. A outra opção que existia à época, e ainda existe para muitos, seria a absorção no todo, o panteísmo. É como se fosse uma gota d'água, nós aqui individualizados, a gota d'água sai daquele oceano, está aqui manifestando, tendo utilidade, fazendo o que tem que fazer, mas depois da morte ela volta para esse todo e perde a sua individualidade. Nesses dois casos aí, não haveria nenhuma individualidade, você não poderia se identificar ou ser reconhecido no plano espiritual, porque na primeira opção nem existe plano espiritual, e na segunda você seria absorvido nesse tudo, perderia a sua identidade. Tem a terceira opção que a igreja apresenta, de uma individualidade, e essa nossa individualidade, essa nossa identidade após o desencarne, existe. Você pode orar para a alma, desde que ela não tenha suicidado. Existe essa informação, né, que nós temos aí, fomos educados nela, pelo Espiritismo, nessa nova proposta, ou a proposta real da condição do espírito após o desencarne, ore sim por todos, por todos. Porém, essa terceira alternativa que a igreja apresenta, essa individualidade estaria com a sua fixação definitiva. O que seria isso? Está no céu ou está no inferno? Se está no inferno, você não pode fazer nada para dali sair. Você depende da oração e da intercessão de outros, mas você por si só não pode mais fazer nada. E se está no céu, você pode orar, de repente, por um filho, por um ser amado que está no inferno. Olha que tristeza. Nós não podemos colocar em prática a nossa vontade, colocar em prática, agir para socorrer, ajudar alguém que a gente ama. E isso nas definições que daqui quem ficava dizia, fulano está no céu, fulano está no inferno, mas daí não tem garantia nenhuma. Eram as hipóteses que eram levantadas. Então, essa individualidade permanece. E a quarta alternativa que nos apresenta a doutrina espírita seria o seguinte: desencarnou, essa individualidade tem a progressão indefinida, se está no, entre aspas, inferno, dali você pode sair apresentando os três caminhos que o Espiritismo nos orienta, né? Que é o arrepender, expiar e reparar. É mais ou menos assim como um amigo muito bem definiu numa metáfora. Você está aqui na Terra, num grande salão, tem várias cadeiras, você bagunça as cadeiras todas, joga no chão, deixa umas viradas, as partes de baixo para cima. Você desencarna. Chega lá e fala: oh meu Deus, eu baguncei as cadeiras tudo, você me perdoa? Aí na metáfora Deus diz para esse ser: ô meu filho, eu não te perdoo e nem te condeno. Volta lá e coloca as cadeiras no lugar. É mais ou menos isso. Essa individualidade pode se refazer. É o que acontece geralmente quando estamos inseridos numa família. Às vezes temos alguma pessoa, um membro daquela família que a gente tem uma dificuldade maior, ou no trabalho, ou na nossa vizinhança. Nossas almas estão mais ligadas umas às outras do que a gente pode imaginar. Então é essa progressão indefinida que nos traz o Espiritismo aí. Dando sequência aqui, e buscando em outras fontes o que Kardec coloca para a gente aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, é uma pergunta que Leon Denis, que foi um personagem importante, principalmente pós-partida de Kardec, nessa obra que ele escreveu, com o título Síntese e Prática do Espiritismo, ele diz o seguinte para a gente:
O estudo da doutrina espírita deveria partir desta pergunta. É ter essa pergunta como ponto de partida. Que somos nós? É ficar bem definido em nossa mente que somos nós. A partir daí, a gente estuda as outras informações que o Espiritismo nos traz. E tentando ilustrar aqui a resposta para essa pergunta, tem essa frase, ou melhor, essa palavra tão falada hoje em dia, pelo menos naqueles meios espiritualistas, aqueles que tiveram acesso aos livros, às orientações do Oriente, que é o Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Eu, Espírito, saúdo o Espírito que é você. A sua forma, a sua personalidade, esse corpo que pode estar transviado no momento das informações de amor e manifesta toda uma maldade, que às vezes essa maldade pode afetar a mim, eu não estou reconhecendo essa. Eu reconheço esse espírito imortal, essa centelha divina que, assim como eu sou, que ainda não tomou posse desse reino de Deus, da nossa parte da herança, que é a bondade que Deus se manifesta, ou que Deus nos deixou como legado, para a gente buscar não, ela já está dentro de nós, só não conseguimos ainda manifestá-la, só não tomamos posse ainda dessa nossa parte da herança. Então essa personalidade vai falecer um dia. Esse corpo, eu não estou saudando no Namastê esse corpo, estou saudando, reverenciando essa individualidade, a palavra forma e fundo. Kardec chega a utilizá-las no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Este espírito, esse fundo, é uma forma que molda a forma. Nós manifestamos no nosso corpo muito do que há no nosso psiquismo espiritual, se assim podemos dizer. E aqui é mais dois conceitos que o Espiritismo também trabalha, mas que já foi dito muito antes de vir Jesus à Terra e muito antes de chegar aqui o Espiritismo, que é a palavra impermanência e permanência. Impermanência é aquilo que não permanece. O que os seus olhos, o que os meus olhos conseguem enxergar, está morto ou vai morrer. Uma cadeira, uma mesa feita de madeira, é uma árvore morta. Este corpo que você ora vê através da sua telinha aí, ele vai morrer um dia. Ele não é permanente, ele é impermanente. Com essas informações, com esse entendimento, deveríamos ter uma lente para enxergar a vida dessa forma. Então, nessa pandemia, onde a tristeza está devastando aí inúmeros corações, quantos espíritos que morreram nessa pandemia? Nenhum. Hoje, a data de gravação dessa reflexão, temos mais de 410 mil mortes de corpos físicos. Mas esses espíritos continuam vivos, estão permanentes, porque eles não morrem nunca, são imortais. Se por um acaso algum de vocês que estejam me vendo ou ouvindo tem algum ente querido que fez a partida, pode rezar por ele, pode orar por ele, pode bater o seu papo, mostrar a sua gratidão, tal qual na mensagem que nós vimos aí através da médium. Porque ele é permanente, nós somos permanentes, nós espíritos. No livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, onde Emmanuel faz o prefácio, eu queria que através das imagens, traçar aqui com vocês o início desse prefácio, que eu acho muito bem. Começa mais ou menos assim: o homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante os pórticos do sepulcro com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos de épocas recuadas. Os séculos que varreram civilizações e refundiram povos não transformaram a misteriosa fisionomia da sepultura. Milenário ponto de interrogação.
a morte continua ferindo corações e dilacerando inteligências. É isso. Muito antes de vir Jesus, a morte sempre foi a nossa maior ameaça. Um medo raiz. Quando temos medo de sentir fome, além da dor que uma fome nos traz, é a sua consequência. Temos medo das doenças. As doenças causam dor e sofrimento, mas o que mais nos apavora é o que está atrás dela, que é a morte. Então, esse milenário ponto de interrogação, até o momento, para muitos de nós, ainda nos causa essa dor terrível. Fere os nossos corações e não traz um entendimento para nossas inteligências. E é isso. O Espiritismo tem a proposta de diluir esse medo e nos trazer uma certeza nessa sobrevivência, e as cartas de Chico são riquíssimas. As cartas que ele trouxe dos entes queridos aí. A alma após a morte. No Livro dos Espíritos, na questão 149, em que se transforma a alma no instante da morte? Em que ela se transforma? Volta a ser espírito. Ou seja, retorna ao mundo dos espíritos, que ela havia deixado temporariamente. Nós vimos lá no início do estudo dessa transitoriedade. Aqui é como se fosse numa viagem. Você viaja para outra cidade, ou para uma praia, por exemplo, que muitos gostam, ou para um local de campo. Ali tem um tempo determinado. Você vai voltar para as suas coisas. Trabalho, estudo, é temporário. Então, a alma, o espírito, após o seu desenlace do corpo, volta a ser espírito. Volta para este mundo. E aqui, continuando o prefácio do Emmanuel, ele diz o seguinte: como acontece aos que chegam à crosta da terra, o que acontece com a gente quando a gente nasce? Encontramos o quê? Maternidades, não é isso? Com o passar do tempo, depois do nosso lar, somos trazidos à maternidade para a nossa casa, vai avançando a idade, temos as escolas, as universidades, o trabalho, e Emmanuel brilhantemente vem nos trazer essa informação. Como acontece aos que chegam aqui na Terra, os que saem dela encontram igualmente sociedades e instituições, templos e lares, onde o progresso continua. Esses nossos entes queridos, antes de reencarnarem, depois que fazem a passagem da morte do corpo físico, é o que Kardec chama de erraticidade, ficam nesses locais, onde o progresso continua, onde eles são e seremos nós também recebidos por amigos, por parentes que nós não lembramos nesse momento que lá estão. Há escolas, há hospitais, há universidades, há jardins, há campos, como nós vemos num filme, num livro, Nosso Lar. É importante que essas informações não fiquem apenas no campo teórico, mas que ela faça de nós pessoas mais seguras e mais firmes e mais entregues para a vida, saber que tem uma direção maior, um amor de Deus, mas que compete a nós aqui fazer da nossa vida útil, colaborar com a obra da criação, melhorando as questões sociais, as questões educacionais, as questões de saúde, fazer o que nos compete aqui e sabermos que, se por um acaso chegou a nossa hora, Senhor, seja feita a tua vontade. Iremos encontrar esses irmãos e amigos que lá estão e onde vivem nesse momento, onde se preparam para reencarnar. Questão 330. Prelúdio do retorno. Os espíritos conhecem a época que terão de se reencarnar? Então, agora está no mundo espiritual. Nossos entes queridos que partiram, nossa mãe, nosso pai, nosso filho, eles sabem mais ou menos a época que terão que reencarnar? E lá deixo essa pergunta para vocês buscarem lá agora, como incentivo, a resposta, tá bom? Se eles têm essa sensação de quando irão voltar. Uma outra questão que é trazida por Kardec, no capítulo 4, no item 18, é que a reencarnação fortalece os laços de família enquanto a unicidade da existência os rompe.
Então, a reencarnação, nós vamos fortalecendo aqueles laços que são frágeis quando nós voltamos. De repente, nós erramos com alguém da nossa família, a gente volta em outra condição. É nos dado a possibilidade de fortalecer esses laços que ficaram fragilizados por um descuido, por um vacilo nosso ou do outro. Então, o perdão, a chance de recomeçar, nos possibilita. Isso fortalece os laços de família. E no capítulo 11, intitulado Berço, do livro Pensamento e Vida, está lá: Eis, porém, que a justiça, fiel por misericórdia, nos concede o retorno para a bênção do reinício. E é isso. A misericórdia está acima da justiça. Tem uma passagem que eu acho muito interessante em relação aos nossos fazeres aqui na vida, ou a lei de causa e efeito, quando vai atuar, diz Emmanuel assim: quando a justiça divina nos procura para acerto de contas do passado, de algum equívoco, mas nos encontram trabalhando no bem, manda a misericórdia que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Então, o trabalho no bem, a utilidade, o servir, a misericórdia age sobre ela. Então, nós podemos voltar. Só destacando aqui uma triste informação a respeito da reencarnação, que a OMS, né, entre 2010 e 2014, em todo o mundo, foram realizados mais de 55 milhões de abortos. Mais de 55 milhões de oportunidades do espírito retornar à carne foi impedido, por algum motivo. Por algum motivo. Tem um outro assunto delicado, né, que nós temos aqui, estando encarnado, porque a gente não conceitua direito ou corretamente o que seria a vida, nós temos sempre dificuldade no chegar de um espírito através de um corpo, que seria o nascimento, onde temos inúmeros abortos e há discussões se o aborto é correto ou se é incorreto, se deve ser legalizado ou não, e da mesma forma a saída daqui. A eutanásia, a escolha de alguns desencarnarem no tempo que eles escolherem ou não, a morte assistida que alguns países da Europa permitem. Então é isso. É esse início e final de existência que temos ainda dificuldade de uma definição, o que fazer. Sabemos que cada caso é um caso, mas essa triste informação aí. Sabemos de muitos aí que abortos desses tanto aí que essas almas, esses espíritos poderiam estar entre nós e trariam uma felicidade enorme. Mas se por um acaso você que está me vendo, me ouvindo, teve esse dissabor de ter cometido, Pai do céu perdoa, teremos chance inúmeras de arrepender, expiar e reparar, entendendo bem essas palavras aí, que são suaves, são consoladoras. E não é com essa fisionomia assim que parece de dor, de sofrimento, arrepender, expiar e reparar. Não. É algo suave e consolador quando nós estudamos o que de fato essas palavras significam e as inúmeras oportunidades que nós temos no dia a dia para recomeçarmos a nossa existência. Não ter que esperar uma outra para poder recomeçar e fazer aqui e agora o que nos compete fazer. Nenhuma forma de vida deve ser banalizada, seja de animal, mineral. Nosso papel aqui é sempre possibilitar que a vida viva, porque a vida quer viver. E é um momento mágico, né, do reinício, um momento precioso, de muito amor. E caminhando aqui para o final das reflexões, continuando lá na mesma mensagem do capítulo 11 do livro Pensamento e Vida, com o título Berço, Emmanuel escreve: retomamos através do berço o contato direto com os nossos credores e devedores, para a liquidação dos débitos contabilizados nas leis divinas. É aquilo que um amigo falou, que eu comentei anteriormente. Vandão, não joga ninguém fora, não. Você vai reencontrar essa pessoa, ela vai parar no seu colo de alguma forma, porque nós vamos estar em contato direto, mais cedo ou mais tarde. Reencontraremos aquilo que nos apavora. E a mensagem do nosso querido Chico Xavier esteve nessa forma muito frágil, no corpinho, que não cabe nos moldes de beleza da sociedade atual, mas de um espírito belíssimo, de uma prática exemplar que vai durar inúmeras reencarnações. Será falado e mencionado e reverenciado durante muitos séculos ainda. E essa foi a grande utilidade que ele deixou para a gente.
ele fala que reencarnar é recomeçar, é receber de Deus uma nova chance de reconstruir as cenas de existências passadas nas quais, como roteiristas do filme de nossas vidas, não soubemos elaborar corretamente. Então, é isso. É ser grato à vida, saber que nós estamos nos construindo, que vida é cooperação e que podemos fazer a nossa vida útil e com essa informação da reencarnação como uma lei divina, que todos os seres terão as suas possibilidades de aqui retornar para refazer aquilo que porventura não foi feito corretamente. A nossa gratidão pela paciência de vocês em nos acompanhar e que fique de tudo a esperança de que essa vida é bela e vale muito ser vivida. Com as informações que o Evangelho nos traz, que o Espiritismo alarga o entendimento, com essas questões para o nosso espírito imortal, tal como a reencarnação, que fez parte dos Evangelhos no início do cristianismo, mas depois foi retirada e que é muito consolador. Vamos apropriar desse direito que é nosso, ter a certeza de que somos seres imortais e que aqueles que já partiram estão vivos e que a nossa hora vai chegar, mas que até ela chegar, façamos a nossa vida ser válida, a nossa vida ser necessária com utilidade. Um beijo no coração de todos vocês aí e até uma próxima.